Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Louvado seja Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Bom dia. Bom dia. I am so happy to be with you, women of God. Eu estou muito feliz em estar com vocês, mulheres de Deus. I have been to many women's retreats and conferences. Eu já estive em muitos retiros e conferências para mulheres. And I have to tell you, every time it's amazing. Eu tenho que dizer para vocês que todas as vezes é maravilhoso. Because we make our plans and women gather together in the name of Jesus. Porque nós fazemos os nossos planos e as mulheres se reúnem em nome de Jesus. And then the Lord shows up. E então o Senhor aparece. And he does something more than we had planned. E Ele faz algo muito maior do que aquilo que nós havíamos planejado. Because I think the Lord especially loves to be with the daughters of God. Porque eu creio que o Senhor ama estar entre as filhas de Deus. So he always does something special. Então Ele sempre faz algo muito especial. I see that there are also a few brave men among us. Eu vejo que também tem alguns homens corajosos no meio de nós. So we can say, blessed are you among women. Então eu posso dizer, bem-aventurado vocês que estão entre as mulheres. Bem-aventurados. You're very welcome to be with us. Vocês, Welcome, brothers. vocês são muito bem-vindos aqui. Bem-vindos, irmãos. What a beautiful time of worship we've had already. Que momento bonito de oração que nós já tivemos, de louvor. I can see you are women and men who have been in the presence of God. Eu vejo que vocês são homens e mulheres que já estão na presença de Deus. Do you remember in the book of Exodus, Moses went up the mountain. Lembra no livro do Êxodo, quando Moisés sobe a montanha. And he spent 40 days and nights in the presence of God. E ele passa 40 dias e noites na presença de Deus. And when he came down, he was different. E quando ele desceu do monte, ele estava diferente. And everybody saw it. E todos perceberam isso. What was different? E o que estava diferente em Moisés? His face was shining O seu rosto brilhava, estava brilhando. from the glory of God. Brilhando da glória de Deus. My sisters in Christ, Minhas irmãs em Cristo, your faces are already shining o rosto de vocês já está brilhando. from the presence of God. Na presença de Deus. So, could you turn to somebody near you and tell her, Então vocês poderiam virar para alguém que está do lado de vocês e dizer: you look good when you've been in the presence of God. você parece muito bem quando você está na presença de Deus. Você parece muito bem, parece ótima. 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 And after this weekend, when you go home, E depois desse final de semana, quando vocês retornarem para suas casas, some people will wonder what happened to her. as pessoas vão ficar imaginando o que aconteceu com ela. Because you will be shining from the presence of God. Porque vocês estarão brilhando por estarem na presença de Deus. Amen. Amém. My first talk is about knowing Jesus and the power of his resurrection. A minha primeira pregação será conhecendo Jesus e o poder da sua ressurreição. That's a phrase from St. Paul, Essa é uma frase de São Paulo, from his letter to the Philippians. da sua carta aos Filipenses. And you probably know something about St. Paul. E eu acho que vocês já conhecem alguma coisa sobre São Paulo. He was one of the most influential people in the history of the world. Ele foi uma das pessoas mais influentes na história do mundo. He was a great apostle, Ele foi um grande an apóstolo evangelist, a missionary. e um missionário, evangelizador. But more important than all of those things, Mas mais importante do que tudo isso que ele foi, Paul was a man of prayer Paulo foi um homem de oração and of deep friendship with e Jesus. de uma amizade profunda com Jesus Cristo. What was the secret to Paul's incredible fruitfulness?
E qual foi o segredo desse fruto incrível de São Paulo? It was knowing Jesus and the power of his resurrection. Qual foi o segredo? Foi conhecer Jesus e o poder da sua ressurreição. Think about Paul before his conversion. Pense em Paulo antes de sua conversão. Paul was a brilliant, prominent young man. Paulo foi um homem brilhante, proeminente. He grew up in a very prestigious city, Tarsus. Ele cresceu na cidade de Tarso, uma cidade de muito prestígio. He had an excellent education. Teve uma educação excelente. He had the privilege of being a Roman citizen. Ele teve o privilégio de ser um cidadão romano. And he was also a very devout Jew, E ele também era um judeu muito devoto. trained by the most famous rabbi of that time. E reconhecido pelos rabinos mais famosos daquela época, mais conhecidos. And he knew the scriptures very well. E ele conhecia as escrituras muito bem. He was full of zeal for his Jewish tradition. Ele tinha um zelo muito grande por sua tradição judaica. And when he found out about this new sect called the Christians, E o que ele descobriu sobre esse novo grupo chamado de cristãos, Paul was very angry quando ele descobre isso, ele fica com muita raiva. because he thought the Christians were worshiping a false Messiah. Porque ele acreditava que os cristãos adoravam um falso Messias. And he thought they were abandoning the traditions of their people. E achavam que eles então estavam abandonando as tradições de seu povo. And they believed in this man named Jesus who had been crucified. E ele acreditava que esse homem chamado Jesus, que havia sido crucificado, The most humiliating kind of capital punishment. a morte da forma mais humilhante que havia na época, punição mais humilhante. And so Paul saw the Christians as a threat. Então ele considerava os cristãos como uma ameaça. They needed to be crushed. Eles precisavam ser esmagados. And so Paul began to arrest the Christians. Então Paulo começou a prender os cristãos. And he even participated in the martyrdom of a Christian, E participou até mesmo do martírio de muitos cristãos. Saint Stephen. O martírio, por exemplo, de São Estevão. And Paul was on his way to Damascus Então Paulo estava a caminho de Damasco to arrest more Christians com o objetivo de prender mais cristãos. when he had the encounter that changed his life. Quando ele teve o encontro que mudou sua vida. He saw a light from heaven, Ele viu uma luz vinda do céu. and he heard a voice, "Saul, Saul, why are you persecuting me?" Então ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paul saw Jesus. This man he thought was dead, crucified, Paulo viu Jesus, esse homem que ele achava que estava morto, crucificado, alive and glorious, vivo, glorioso, risen from the dead. ressuscitado dos mortos. And Paul saw the glory of God on the face of Jesus. E Paulo viu a glória de Deus na face de Jesus. Imagine what was going on in Paul's mind at that time. Imagina o que passou na mente de Paulo naquele momento. He saw how completely wrong he had been. Ele percebeu o quão errado ele estava. Every cell in his body was doing a 180-degree turn. Todo o seu ser deu uma volta de 80 graus. His whole life now appeared in a different light. A sua vida inteira agora estava sob uma luz completamente diferente. What he had thought was zeal and righteousness, O que ele achava que era justiça e zelo, now he saw was his own pride, ele via agora que era o seu orgulho próprio, self-righteousness, uma justiça própria, hatred. um ódio. He was deeply convicted of his sin. Ele estava então totalmente convencido do seu pecado. But he was not condemned Mas ele não condenava,
because at the very same moment, Ele não se sentiu condenado porque naquele mesmo momento he experienced the incredible love of Jesus for him. ele experimentou o amor incrível de Jesus por ele. For the first time in his life, Pela primeira vez em sua vida, he saw the reality of his sin. ele viu a realidade do seu pecado. But at the same time, he saw that he was infinitely loved. Mas ao mesmo tempo ele viu que ele era amado infinitamente. On that day, Naquele dia, Paul's heart was captured. o coração de Paulo foi capturado. He would never be the same. Ele jamais seria o mesmo. My sisters in Christ, Minhas irmãs em Cristo, the Lord wants to capture your heart that way this weekend. o Senhor quer capturar o coração de vocês neste final de semana, So that you will never be the same. para que vocês nunca mais sejam as mesmas. Listen to what Paul says in his letter to the Philippians. Ouçam o que Paulo diz na carta aos Filipenses. Just read it. Yes. So He says, whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. mas essas coisas que eram ganhos para mim, considerei-as prejuízo por causa de Cristo. Mais que isso, julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo, que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. E isto não com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus com base na fé. É assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Paul says, I want nothing more than to know him and the power of his resurrection. Paulo diz, eu não quero nada mais a não ser conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. He says, I found the pearl of great price. Ele disse, eu encontrei a pérola mais valiosa. I found the treasure hidden in a field. Eu encontrei o tesouro enterrado no campo. And everything else in my life has less E importance. tudo mais da minha vida não tem mais importância. Now that I found him Agora que eu o encontrei, and experienced the power of his resurrection. experimentei o poder da sua ressurreição. Now, does Paul think that this is something unique to him, just for him alone? Paulo pensa então que isso é algo só para ele, unicamente para ele? No. Não. He says this is for everybody. Ele diz isso é para todos. He says in his letter to the Ephesians, Ele diz na sua carta aos Efésios, I pray for all of you eu oro por todos vocês, so that you might know para que vocês conheçam the immeasurable greatness of his power a grandiosidade, a imensidão do poder dele in us who believe. para aqueles que acreditam. That same power that he accomplished in Christ Para que o mesmo poder realizado por Jesus Cristo, cumprido por Jesus Cristo, when he raised him from the dead quando ele o ressuscitou dos and mortos. exalted him above all things. E ele o exaltou acima de todas as coisas. So I ask you, sisters and brothers, Então eu peço a vocês, irmãs e irmãos, have you come to know Jesus in a way that has captured your heart? vocês chegaram já a esse conhecimento de Cristo, de maneira que o coração de vocês já tenha sido capturado por Ele? To know him means to know him personally. Conhecê-lo significa conhecê-lo pessoalmente. And do you know his resurrection
E se vocês conhecem a ressurreição dele, as a power that is at work in your life, como um poder que está sendo operado na sua vida, I want to share with you how I began to experience that in my life. eu quero partilhar com vocês como eu comecei a experimentar isso na minha vida. I have always been a Catholic. Sempre fui católica. My family went to church on Sunday, Minha família costumava ir à igreja aos domingos, but for a long period of my life, I didn't know Jesus. mas por um grande período da minha vida eu não conhecia Jesus. And I had a lot of difficulty trying to live a good Catholic life. E eu tinha muita dificuldade tentando viver uma vida católica. And I often felt discouraged because I knew I was not living according to my faith. E eu me sentia muito desanimada às vezes, porque eu sabia que eu não estava tendo uma vida de acordo com a minha fé católica. And one time when I was a student at university, E uma vez eu era estudante universitária, I heard that there was going to be an all-night Eucharistic prayer vigil in the chapel. eu ouvi que haveria uma vigília de oração durante toda a noite na capela. And I thought, I'm going to go to that. E eu pensei, eu vou participar disso. I'm going to pray all night. Eu vou orar toda a noite inteira. I had never done that before. Eu nunca tinha feito aquilo antes. So I went to the chapel Então eu fui até a capela, at about 7 o'clock, mais ou menos 7 horas, and I began to pray. e comecei a orar. And I prayed the rosary very slowly. Rezei o terço, o rosário, né, bem devagar. And then I looked at my watch, E aí eu olhei para o meu relógio, and not much time had passed. e muito pouco tempo havia passado. So then I prayed some more. E aí eu rezei um pouco mais. I looked at my watch again. Novamente olhei para o relógio. The time was going so slowly. O tempo estava passando tão devagar. I tried to read the Bible. Aí tentei ler alguma coisa na palavra, na I Bíblia. looked at my watch again. Olhei outra vez para o relógio. I was starting to feel tired. Comecei a me sentir cansada. And I began to think, I don't think I can stay here all night. E comecei a pensar, acho que eu não vou conseguir ficar aqui a noite inteira. I'm not holy enough. Eu não sou santa o suficiente para I'm isso. getting sleepy. Eu estou ficando com muito sono. And finally, at about 2 o'clock in the morning, E finalmente, mais ou menos às 2 da manhã, I just thought, I can't do this anymore. eu então cheguei à conclusão, não consigo mais, não dá mais para mim. I'm just not that good at praying. Eu não sou muito boa em oração. And so I walked out of the chapel. Então eu saí da capela, And the moment I walked out, e no momento em que eu estava saindo, I knew that something was different in my heart. eu percebi que alguma coisa estava diferente no meu coração. Before, there had been an emptiness, almost like a hole in my heart. Antes havia um vazio, como um buraco no meu coração. But as soon as I walked out of the chapel, Mas logo que eu saí da capela, I knew that Jesus, who was in the Eucharist in the chapel, eu senti que Jesus, que estava na capela, na Eucaristia, I knew that he was in my heart. eu senti que ele estava no meu coração, esse mesmo Jesus. His presence was there so strongly I could feel him. Porque eu senti então uma presença muito forte, eu podia experimentar essa presença. I knew he was with me. Eu sabia que ele estava comigo. And that moment changed my life. E aquele momento mudou a minha vida. He has never left me since then. E desde então ele nunca mais me deixou. And I began to understand Jesus is not just out there somewhere. E eu comecei a compreender que Jesus não estava só lá em algum lugar. He's in me. Ele estava dentro de mim. I am a tabernacle. Eu comecei a compreender que eu sou um tabernáculo. I came to know Jesus. Então eu cheguei ao conhecimento de Jesus. And then a few months after that, E depois de uns meses após isto, I went with a group of students to Florida eu fui com um grupo de estudantes para a Flórida for spring break. para as férias da primavera. Many students go to Florida to drink and party, and Muitos estudantes vão para a Flórida para beber, para festejar. but we went to Florida to evangelize. Mas nós fomos para a Flórida para evangelizar. And it was a very beautiful mission. E foi uma missão muito bonita. And one night we were doing praise and worship,
E numa noite nós estávamos orando, louvando, and we were singing a song. e estávamos cantando uma canção. He is alive, he is alive, he is alive, he is alive, he is alive. Bom, a canção repete, né? Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. And as we sang that song, E à medida em que cantávamos aquela canção, suddenly I knew that that truth is true. de repente eu percebi que aquela verdade era verdadeira. More true than anything else in the world. Mais verdadeira do que qualquer outra coisa no mundo. That he is alive. E ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. And that changes everything. E isso muda todas as coisas. And that changed my life. E isso mudou a minha vida. That's the gift God wants to give each one of us. E este é o presente que o Senhor quer dar a cada um de nós. In order to receive that gift fully, Para que a gente receba esse presente em plenitude, totalmente, we also have to recognize that there are other powers at work in us. nós temos que reconhecer que há outros poderes, forças trabalhando, operando em nós. There are other powers that try to dominate our lives. Existem outros poderes ou forças que tentam dominar as nossas vidas. And they can have a very big effect on us. E essas forças podem ter, muitas vezes, um grande efeito sobre nós. And they are all powers that the evil one uses E são forças que o inimigo quer usar to try to keep us in bondage. para tentar nos amarrar, nos estagnar, To keep us from the freedom of the children of God. para nos distanciar da liberdade dos filhos de Deus. There are 4 powers that I want to talk about. Existem 4 poderes, forças que eu quero falar com vocês, quero comentar com vocês. The power of fear, O poder do medo, the power of sin, o poder do pecado, the power of guilt, o poder da culpa and the power of hopelessness. e o poder da falta de esperança. Every one of us has those powers at work in us in some way. De alguma maneira, cada um de nós tem essas forças tentando nos aprisionar. And Jesus is going to break their power this weekend. E neste final de semana, o Senhor vai romper com todos esses poderes ruins. Amen. The power of fear and anxiety. O poder do medo e da ansiedade. The letter to the Hebrews tells us A carta aos Hebreus nos diz that the evil one keeps the whole human race in bondage through the fear of death. que o mundo, o poder do medo nos aprisiona to the power of death. Through the fear of death. Através do medo da morte, essa força do medo nos aprisiona. The fear of death means not only that we are afraid of dying, O medo da morte não significa apenas que nós temos medo de morrer, but we are afraid of every kind of loss of control, mas medo também de toda perda de controle, every kind of diminishment, todo tipo de diminuição, inferioridade, which is a reminder of death. que nos recorda da morte. Some of us are afraid of sickness Alguns de nós têm medo da doença or of accidents. ou de acidentes. Some young women are afraid that they will never be married. Algumas mulheres temem nunca se casarem. Some young men are afraid of being married. Alguns jovens homens têm medo de casar. There's a fear of commitment. Existe um medo de compromisso. Parents may be afraid of losing their children. Os pais talvez tenham medo de perder os seus filhos, Or there's a fear of losing your job, ou medo de perder o emprego, or losing your home. ou perder sua casa. Teenagers are afraid of being rejected, Os adolescentes têm medo da rejeição, or failing in school, ou de falharem na escola, or being made fun of. ou de que as pessoas façam gozação deles.
Deep down, passou em deles. we all have fears of failure and rejection. Todos nós temos medo de falhar e medo também da rejeição, de sermos rejeitados. And through those fears, Satan gets a foothold in our life. E através desses medos, Satanás tenta nos controlar. He's able to push our buttons. He knows what buttons to push. Ele consegue, ele sabe onde estão os botões que ele pode apertar para tentar nos aprisionar. There's an example of fear in the gospel. Há um exemplo de medo no Evangelho. There's a man named Jairus. Um homem chamado Jairo. He comes to Jesus and says, "Please come and heal my daughter, Ele vai até Jesus e diz, por favor, venha, cure minha filha, because she's very, very sick." porque ela está muito, muito enferma. And so Jesus says, I'll come. E Jesus diz, sim, eu vou. And as he comes, there's a big crowd. E quando Jesus chega, há uma grande multidão, And the crowd is moving slowly. e a multidão vai se movendo devagar. And I think Jairus was thinking, E eu penso que Jairo pensava, hurry up, corre, corre, rápido, before it's too late. antes que seja tarde demais. And then there was a big interruption. E aí há uma grande interrupção. There was a woman with a flow of blood Havia uma mulher com um fluxo de sangue who touched Jesus. que toca Jesus. And then Jesus looked for her. E aí Jesus olha, busca, procura quem é. And there was a whole conversation with her. E há então uma conversa com ela. And Jairus was filled with anxiety. Hurry up! E Jairo, imagina, estava cheio de ansiedade, rápido. And then some people came from his house. E alguém então veio da casa dele And they said, it's too late. e disseram para ele, é tarde demais. It seemed like his worst fears had come true. Parecia então que seus piores medos haviam se tornado realidade. Your daughter is dead. Sua filha estava morta. And probably his face turned white. Provavelmente sua face se tornou branca. And he thought Jesus had disappointed him. E ele pensou, Jesus o havia decepcionado, Because he didn't come fast enough. porque ele não veio rápido o suficiente. But Jesus said to him, Mas então Jesus diz para ele, Jairus, do not fear. aí Jesus diz para ele, Jairo, não tenha medo, Only believe. apenas creia, Only believe. creia. Because what I want to do for you Porque o que eu quero fazer por você is even greater than what you thought. é muito maior ainda do que você imaginava. Jairus already had faith in Jesus, Jairo já tinha fé em Jesus, but Jesus was saying to him, mas Jesus estava dizendo para ele, Jairus, I want bigger faith. Jairo, eu quero uma fé maior de você. I need bigger faith, Jairus. Eu preciso de uma fé ainda muito maior, Jairo. Because I want to do a bigger miracle. Porque eu quero fazer um milagre ainda muito maior do que aquele que você espera. Than you were expecting. A bigger miracle than you were Um expecting. milagre muito maior do que aquele que você espera. My sisters, Jesus says to you, Minhas irmãs, Jesus diz para vocês, do not fear. não tenham medo, Only believe. apenas creiam. Because what I want to do for you Porque o que eu quero fazer por vocês is greater than what you're é expecting. muito maior do que aquilo que vocês estão esperando. Jesus came to his house, Jesus então entra na casa de Jairo and that little girl was dead. e aquela garotinha estava morta. And he said to her, E ele diz para ela, little girl, arise. garotinha, menininha, levante, ressuscite. Talitha kumi. Talita cumi, Little girl, arise. menininha, levante. And he took her hand and he raised her up. E ele pega nas mãos dela e a levanta. Jesus says to you, Jesus está dizendo para você, little girl, arise. menininhas, levantem, acordem I'm giving you life. e comecem uma nova vida.
So we have to believe in that word of Jesus. Então nós temos que acreditar, que crer nessa palavra de Jesus. Do not fear. Não tenham medo. Your life is in my hand. A vida de vocês está em minhas mãos. Paul says in Romans, E Paulo diz em Romanos, God works all things together for good. Deus faz com que todas as coisas operem para o bem, For those who love him para aqueles que o amam and who are called according to his e purpose. que são chamados de acordo com o seu propósito. Does anyone here love Jesus? Alguém aqui ama Jesus? Then God works all things together for good for Então, you. Deus vai fazer com que tudo seja para um bem muito maior para vocês. Amen. Amém. So let us pray for a moment Então vamos orar por um momento to renounce fear para renunciarmos ao medo and anxiety. e à ansiedade. I think there are some of you here Eu acho que tem alguns de vocês aqui that fear and anxiety have a very big part of your life. onde o medo e a ansiedade ocupam um lugar muito grande na vida de vocês. And Jesus says, no more. E Jesus está dizendo para vocês, chega, não mais. A daughter of God does not live in fear. Uma filha de Deus não vive no medo. So let's pray. Então nós vamos orar. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. You can repeat. Vocês repitam depois, então, da tradução. Em nome de Jesus. I renounce the spirit of fear. Eu renuncio ao espírito de medo. I renounce the spirit of anxiety. Eu renuncio ao espírito de ansiedade. Because God has not given us a spirit of fear, Porque Deus não nos deu um espírito de medo, but of power and love and self-control. mas o poder, o amor e o autocontrole. I break the power of fear. Eu rompo com o poder do medo. Eu rompo com o poder do medo. In the name of Jesus. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. I break the power of anxiety. Eu rompo com o poder da ansiedade. Eu rompo com o poder da ansiedade. In the name of Jesus. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. And I ask you, Lord, E eu te peço, Senhor, Eu te peço, Senhor, to replace that fear and anxiety que substitua esse medo e ansiedade que substitua esse medo e ansiedade with hope and trust. com esperança e fé. com esperança e fé. Because you are trustworthy, Lord. Porque o Senhor é confiável. Porque o Senhor é confiável. Come, Holy Spirit. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Another power the Lord wants to break E outro poder que o Senhor quer romper is the power of sin. é o poder do pecado. We all know that we have done things that are wrong. Todos nós sabemos que fazemos coisas que são erradas. We have offended God. Nós ofendemos a Deus, We have hurt other people, magoamos outras pessoas, even the people we love the most. mesmo as pessoas que nós mais amamos. Anyone who thinks that they have no sin Todo aquele que acha que não tem pecado is under a deep illusion. está sob uma grande ilusão, uma profunda ilusão. And sin is not only things that we have done in the past, E pecado não tem a ver com coisas que fizemos no passado, but Scripture speaks of sin as a power mas as Escrituras falam do pecado como um poder that keeps us in bondage. que nos mantém aprisionados. Jesus says in the Gospel of John, Jesus fala no Evangelho de João: "Truly, truly I say to you,
Verdadeiramente, verdadeiramente eu vos digo, everyone who commits sin is a slave to sin. todo aquele que comete pecado é um escravo do pecado. And St. Paul says, E São Paulo diz, all people, both Jews and Greeks, todas as pessoas, judeus, gregos, are under the power of sin. estão sob o controle do pecado, do poder do pecado. Ever since the sin of Adam and Eve in the garden, Desde Adão e Eva no jardim do Éden. the evil one has been able to keep the human race under the power of sin. O inimigo conseguiu manter a humanidade sob a pressão e o controle do pecado. You might have experienced a kind of sin in your life Talvez você já tenha experimentado algum tipo de pecado em suas vidas. that you've tried really hard to change, a sin pattern that you've tried to change. E que você tentou com todas as suas forças mudar esse poder. And the more you try, the more you fall into that same sin. Quanto mais você tivesse tentado, mais você caía nesse mesmo pecado. And maybe you've gone to confession. You've gone to the sacrament of reconciliation. Talvez vocês tenham ido para a confissão, o sacramento da reconciliação. And then the next day you commit the same sin again. E aí na semana seguinte, o mesmo pecado outra vez foi cometido. Every time you go to confession, it's the same sin again and again. Todas as vezes que você vai confessar, é o mesmo pecado que você confessa continuamente. Sin can become a stronghold in our lives. O pecado pode se tornar um grande peso, fardo em nossas vidas. And those strongholds can become terribly destructive. E podem se tornar coisas muito destrutivas. Destructive to families especially. Por exemplo, destrutivas na família. Some of those strongholds include addictions. E isso também inclui vícios. Addictions to alcohol or drugs. Vícios no álcool, nas drogas. Addictions to pornography. Vícios de pornografia. Addictions to impure sexual thoughts. Vícios de pensamentos sexuais impuros. Or they can be addictions to speaking negatively about other people. Ou então vício de falar negativamente de outras pessoas. Criticism and judgment. Críticas, julgamentos. Or sometimes it could be an uncontrolled anger. Ou talvez uma raiva incontrolável. You react in a way that's very hurtful to other people even though you didn't want to. Você reage de maneira que magoa as pessoas, mesmo quando você não deseja fazer isso. And you try to change and you don't change. E você tenta mudar, mas você não consegue mudar. The Lord does not want to leave his children in that kind of bondage. Jesus não quer que seus filhos permaneçam nesse tipo de prisão. Sometimes people think that living a Catholic life Muitas vezes as pessoas pensam que viver uma vida católica is a little bit like the motto of a rental car company in the United States. é como o modelo de um carro alugado, a rental car. Yeah, this rental car company, É Avis, uma empresa de aluguel de carros nos Estados Unidos. their motto is, we try harder. Sim, o slogan é: nós tentamos fortemente. So we can think, well, everybody in the world tries to be good and tries to be kind. Nós pensamos que todo mundo no mundo tenta ser bom, tenta ser carinhoso, atencioso. But we Catholics, we try harder. Mas nós católicos tentamos ainda muito mais fortemente. We don't always do it, but we try. Nós não sabemos se a gente consegue, mas a gente pelo menos tenta. My friends, that's not the gospel that Jesus came to give us. Esse não é o evangelho que Jesus veio trazer para nós. His gospel is a power, Porque o seu evangelho é poder. infinitely harder than our trying. Muito mais forte é o poder do evangelho que Jesus nos trouxe do que as tentativas que nós fazemos. I'll share another experience in my life with you. Vou agora partilhar com vocês uma outra experiência da minha vida. Years ago, I lived in a house with several women.
Há alguns anos atrás, eu vivi numa casa com outras mulheres. We were in a community, a charismatic community, Nós fazíamos parte de uma comunidade carismática. and we were all trying to grow in holiness. Todas nós estávamos tentando crescer em santidade. And at that time, I had an image of myself E naquela época eu tinha uma imagem de mim mesma. that I thought I was basically a very good person, Essa imagem era assim, eu pensava que eu era uma pessoa muito boa. very easy to get along with, Uma pessoa de muito fácil relacionamento, very kind and generous, muito carinhosa, generosa and very humble. e muito humilde. That was my image of myself. Essa era a imagem que eu tinha de mim mesma. But as I was living with the other women, we began to have some conflicts and some tension. Mas ao começar a viver com outras mulheres, começamos a ter alguma tensão, alguns conflitos. And there was one woman in particular that she and I always got into arguments. E tinha uma mulher, de forma especial, nós duas estávamos sempre discutindo, entrando em discussões. And she felt like I was criticizing her, and I felt like she was judging me. Ela sentia que eu sempre a criticava e eu sentia que ela sempre me julgava. So when I saw this happening, Então, quando eu vi isso acontecendo, my first response was, minha primeira resposta foi: I'm going to try harder. eu vou tentar ainda mais seriamente mudar. I'm going to love her. Eu vou amá-la, I'm going to be kind to her. eu vou ser atenciosa com ela. But the more I tried, the more I failed. Mas quanto mais eu tentava, mais eu falhava. And she would say something that would make me angry, E ela dizia alguma coisa e eu logo ficava com raiva. and then we would have another argument. E a gente começava a discutir outra vez. And I began to get discouraged E eu comecei a ficar desanimada and depressed. e depressiva. And I began to think, maybe I just can't be the holy Christian that I was trying to be. Eu comecei a pensar, eu acho que eu não vou conseguir ser essa cristã santa que eu estou tentando ser. I came to a very low point. Eu cheguei a ficar muito desanimada, de uma forma muito profunda. I was ready to stop even trying E eu estava pronta para parar de tentar. because my efforts were all failing. Porque os meus esforços estavam todos falhando. And one day I shared my difficulties with another sister, E um dia eu partilhei essas dificuldades com uma outra irmã. and she said to me something very simple. E ela disse para mim algo muito simples. She said, Mary, I think God has you exactly where He wants you to be. Eu acho que Deus quer você exatamente onde Ele deseja que você esteja. And when she said that, it was like the Holy Spirit pierced my heart. E quando ela disse isso, é como se o Espírito Santo tivesse furado o meu coração, transpassado o meu coração. And I suddenly understood that it's true, I am incapable of loving another person who's difficult to love. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, é verdade. Eu sou incapaz de amar alguém como alguém precisa ser amado. It's true, I have tendencies to be critical and judgmental. É verdade, eu tenho tendências a ser crítica, uma pessoa que julga. But God knows all that, and it doesn't change His love for me. Mas Deus sabe de tudo isso e isso não muda o amor que Ele tem por mim. And God is not surprised by my E o failures. Senhor não está surpreso com as minhas falhas. He's not surprised by my spiritual poverty. Ele não está surpreso com a minha pobreza espiritual. He's not surprised by my inability to be holy. Ele não está surpreso com a minha inabilidade, incapacidade de ser santa. He has me exactly where He wants me to be, understanding my nothingness. Ele me tem exatamente onde Ele quer que eu esteja, ou seja, compreendendo a minha pequenez. And He loves me. E Ele me ama. At that moment, it was like my life turned upside down. E a partir daquele momento é como se minha vida tivesse virado de ponta cabeça, de cabeça para baixo. My life was no longer Mary trying hard. Minha vida não foi mais assim, Mary, você tem que tentar com todas as suas forças.
It was the power of Jesus at work in me. Porque a partir daquele momento foi o poder de Jesus agindo através de mim. And all I had to do was surrender. Tudo que eu tinha que fazer era uma única coisa: me entregar, me render a Ele. And allow the Holy Spirit to work in E me. permitir que o Espírito Santo agisse através de mim. In my poverty, His power could be manifest. Na minha pobreza, o seu poder poderia ser manifestado. And my whole life began to E a change. minha vida então inteira começou a mudar. I began to love the woman in the house who was so difficult. Eu comecei a amar aquela mulher na casa que era tão difícil de amar. I began to love her in a new way. Eu comecei a amá-la de uma forma completamente nova. And we became very close E friends. nós nos tornamos amigas íntimas. The Lord did a miracle. O Senhor fez um milagre. Hallelujah. Aleluia. So let's say a prayer Então vamos orar to be free of the power of sin. para que possamos ser livres do poder do pecado. Lord Jesus, Senhor Jesus, we have experienced the power of sin. nós experimentamos o poder do pecado. But we proclaim in faith Mas nós proclamamos pela fé that we have died with you que nós morremos contigo. Que nós morremos contigo. and sin has no more power in us. E o pecado não tem mais poder sobre nós. E o pecado já não tem poder sobre nós. And we have been raised up with you. E nós ressuscitamos contigo. E nós ressuscitamos contigo. And your Holy Spirit is at work in us. E o seu Espírito Santo está agindo em nós. O seu Espírito Santo está agindo em nós. The power that raised you from the dead. O poder que te ressuscitou dos mortos. O poder que te ressuscitou dos mortos. And so we break the power of sin. Então nós rompemos com o poder do pecado. Então nós rompemos com o poder do pecado. We break the power of addictions in Jesus' name. Nós rompemos com o poder dos vícios em nome de Jesus. Nós rompemos com o poder dos vícios em nome de Jesus. And we invite you, Holy Spirit, E nós te convidamos, Espírito Santo, E nós te convidamos, Espírito Santo, to fill us with your life-giving power. para nos encher com o seu poder de vida. para nos encher com o seu poder de vida. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Amen. Amém. Hallelujah. Another power that is often at work in us, Um outro poder que frequentemente age em nós it comes with sin, e vem junto com o pecado, it's the power of guilt é o poder da culpa, o sentimento de culpa and condemnation. e condenação. This is the strategy of the evil one. Isso é uma estratégia do mal. First, he tempts us to commit a sin, Primeiro, ele nos tenta cometer pecados. and he whispers in our ear, E ele sussurra em nossos ouvidos: do it, do it, do it. faça isso, faça, faça. It will make you happy. Vai fazer você feliz. You need this. Você precisa disso. It's okay. Tá tudo bem. Just do it. Simplesmente faça. And finally, when we give in to the temptation and we do it, E finalmente, quando nós cedemos à tentação e cometemos o pecado, then Satan changes his tone aí Satanás muda o seu tom. and he says, ah, you loser. Aí ele olha para você e diz: você é um perdedor, um fracassado, uma You jerk. fracassada. You're worthless. Você não vale nada. You're condemned. Você está condenada. You don't deserve God's love. Você não merece o amor de Deus. That's how the evil one gets us. É assim que ele nos pega. And he robs us of the peace and the joy E ele nos rouba da paz e da alegria, that is our inheritance as the children of God. que é a nossa herança como filhos e filhas de Deus. Now, sometimes guilt has a good purpose.
Às vezes a culpa tem um bom propósito. Guilt can tell us something is wrong, A culpa nos alerta de que alguma coisa está errada. like pain. Como, por exemplo, a dor. If a child touches a hot stove, Se uma criança toca num forno quente, they feel pain and they pull away their hand. elas vão sentir dor e vão retirar imediatamente a mão. Pain sends a message, something is wrong, don't do that. A dor, ela envia uma mensagem, alguma coisa está errada, não faça isso. So guilt gives us a message, you have sinned. Então, a culpa nos envia uma mensagem, você pecou. But once it has accomplished its purpose, its role is finished. Mas uma vez que ela realizou a sua missão, a culpa, ela deixa de reinar. Guilt is meant to lead us to repentance, A culpa precisa nos levar ao arrependimento. to simply say, Lord God, I'm sorry I sinned. Tem que nos levar a simplesmente dizer, Senhor, perdão, eu pequei. Or to the person we hurt, your husband or your child, I'm sorry. Ou para a pessoa que a gente feriu, magoou, filho, esposo, diz, perdão, eu pequei, Please forgive me. perdoa-me. And sometimes we need to go to the sacrament of E reconciliation. às vezes temos que ir a confessar ao sacramento da reconciliação. After that has happened, the purpose of guilt is finished. E depois que isso acontece, o propósito da culpa acabou. But what the evil one does is he tries to keep us in guilt. Mas o que o inimigo faz é tentar nos manter na condição de culpa. You have already acknowledged your sin. You have been forgiven by God. Você já reconheceu o seu pecado, você já foi perdoado, perdoada por Deus. But the evil one keeps reminding you of your sin. Mas o inimigo continua te lembrando do seu pecado. He keeps throwing it at you to say you're worthless. Ele fica jogando isso diante de você e dizendo, olha, você não vale a pena. And to say that God won't do anything for you because of the way you've sinned. Dizendo, Deus não fará nada por você por causa da forma pela qual você pecou. We have to be aware of that strategy of the enemy. Nós temos que ter consciência dessa estratégia do inimigo. And we have to fight against it. E nós temos que lutar contra isso. When we have asked forgiveness of the Lord, Quando nós pedimos perdão ao Senhor, it's finished. acabou. Zerou tudo. God has cast our sins into the depths of the sea. O Senhor expulsou de nós os pecados e jogou na profundeza dos abismos. God says he forgets our O sins. Senhor diz que Ele esquece dos nossos pecados. If we keep coming to God and saying, oh God, my sin, my sin, my sin, Se nós continuarmos irmos diante do Senhor, dizermos, Senhor, meu pecado, meu pecado, meu pecado. God says, what sin? I don't remember. Sabe o que Deus vai te responder? Que pecado? Eu não me lembro. We have to trust God. He forgets our sins. Nós temos que confiar em Deus porque Ele perdoa verdadeiramente os nossos pecados. If we keep allowing our sin to burden us, Se nós permitirmos que o nosso pecado fique nos incomodando, sendo um fardo para nós, it's like saying, é como se disséssemos, my sin is bigger than the blood of Christ. meu pecado é maior do que o sangue de Cristo. It's like saying, my guilt is more powerful than the blood of Christ. É como se disséssemos, a minha culpa é maior do que o sangue de Jesus. Who am I to say I'm still condemned Quem sou eu para dizer que eu ainda estou condenada? when Jesus has declared you are forgiven? Quando Jesus declarou, os seus pecados estão perdoados. So the next time Então, da próxima vez that the evil one calls you on the phone que o inimigo te chamar ao telefone, and he begins to say, you're a big sinner, começar a dizer para você, você é uma grande pecadora, um you grande don't pecador, deserve to be blessed by God, você não merece ser abençoado por Deus. you just give the phone to Jesus and say, Jesus, it's for you. Você entrega o telefone para Jesus, e diz para ele, Jesus, é com você. Let Jesus answer that accusation for you. Deixa Jesus entrar nessa acusação
por você, a favor de você. Don't even talk to the evil one. Não converse com o inimigo, não se dirija a ele. Don't even get into a conversation. Não, nem comece uma conversa. If he tries to put guilt on you, Se ele tentar colocar culpa em você, just give the phone to Jesus. simplesmente entregue o telefone para Jesus. So let's pray. Então vamos orar? In the name of Jesus, Em nome de Jesus, I renounce the spirit of guilt. eu renuncio ao espírito de culpa. Renuncie ao espírito de culpa. And I renounce the spirit of condemnation. E renuncio ao espírito de condenação. E renuncie ao espírito de condenação. And I proclaim in faith E eu proclamo pela fé E eu proclamo pela fé that there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. que não há condenação para aqueles que estão em Cristo que Jesus. não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amen. Amém. Amém. One more power that we have to deal with, Mais um poder com o qual nós temos que lidar. the power of hopelessness. O poder da desesperança. It's very easy in the world today to become hopeless. É muito fácil no mundo de hoje nos tornarmos desesperançados. You might feel hopeless because of what's happening in your family. Talvez você tenha perdido a esperança por causa de algo que esteja acontecendo em sua família. You might be hopeless because of what's happening in the world Por causa do que está acontecendo no mundo. or what's happening in the church. Ou o que está acontecendo na igreja. And the evil one wants to keep us bound up in E o hopelessness. inimigo quer nos manter atados, ligados a esta desesperança. If he begins to fill you with hopelessness, Se ele começar a encher o seu coração de desesperança, you have to take out your secret weapon. você tem que pegar a sua arma secreta. Your secret weapon E a sua arma secreta, in the face of hopelessness diante da desesperança, is praise and worship. é louvor e oração. When you begin to feel hopeless, Quando você começar a se sentir desesperançada, begin to say, comece a dizer: Lord, I trust you. Senhor, eu confio em Ti. You are worthy of all my praise. Você merece todo o meu louvor. Nothing is outside of your power, O Lord. Nada está fora do Teu controle, do Teu poder, Senhor. I believe that you are at work in the world. Eu creio que o Senhor está agindo no mundo. And you are at work in my family. E o Senhor está agindo na minha família. And I thank you even for these trials and sufferings. E eu te louvo, Senhor, por essas tribulações e sofrimentos. Because you are victorious. Porque Tu és vitorioso. And I proclaim the resurrection of Jesus. E eu proclamo a ressurreição de Jesus. And I rejoice in the Lord. E eu me rejubilo no Senhor. And when you do that, E quando vocês fizerem isso, my friends, the evil one will flee. meus amigos, o mal vai sair correndo, vai Because- desaparecer. Because there is one place the enemy cannot bear to be. Porque há um lugar onde o inimigo não aguenta ficar. Wherever there is praise of God. Em todo lugar onde há o louvor ao Senhor. He can't stand it. Ele não consegue suportar isso. Num And so- ambiente onde há louvor ao Senhor. The enemy will flee. Então o inimigo vai desaparecer. One time I was feeling very, very discouraged about things in my life. Uma vez eu estava me sentindo muito desanimada sobre algumas coisas da minha vida. And I felt like the Lord told me, Eu senti como se o Senhor tivesse me dito: I want you to sing for joy. eu quero que você se alegre. And I even want you to jump and dance for joy. Eu quero que você, inclusive, pule e dance de alegria. And that was the last thing I felt like doing. E aquela era a última coisa que eu sentia vontade de fazer naquele momento. But I knew the Lord was telling me to do it. Mas eu sabia que o Senhor estava me pedindo para fazer aquilo. So I made sure the window curtains were closed. Aí então eu me certifiquei que as janelas e as cortinas estavam fechadas.
And I began to jump for joy E eu comecei a pular de alegria and dance before the e Lord. dançar diante do Senhor. And as I did that, my whole heart changed. E quando eu comecei a fazer isso, meu coração mudou completamente. And I began to feel joy. Eu comecei a sentir alegria verdadeira. So remember that secret weapon. Então lembre-se dessa arma secreta. So let's pray now. Então vamos orar agora. In the name of Jesus, Em nome de Jesus, I renounce the spirit of hopelessness. eu renuncio ao espírito de desesperança. Eu renuncio ao espírito de desesperança. And I replace it with praise of God. E eu o substituo com louvor ao Senhor. E eu substituo com louvor ao Senhor. Lord, let your praise be always in my mouth. Senhor, que o seu louvor esteja sempre em minha boca. Senhor, que o seu louvor esteja sempre em minha boca. Because you are always worthy to be praised. Porque tu mereces sempre todo o louvor. Porque tu mereces sempre todo louvor. And from now on, Lord Jesus, E de agora em diante, Senhor Jesus, E de agora em diante, Senhor Jesus, let me walk in the knowledge of you. me permita caminhar no conhecimento de ti. me permita caminhar no conhecimento de ti. And in the mighty power of your resurrection. E no poder da tua ressurreição. E no poder da tua ressurreição. And in your glorious victory. E na sua vitória gloriosa. Na sua vitória gloriosa. Amen. Amém. Aleluia. 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 Obrigada, Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.